Galera do meu canal, aqui é eu mais uma vez, Tayla Silva, mais uma vez para vocês. Estou aqui, gente, trazendo uma palavra, um vídeo novo para vocês. Então, não perca tempo se você não se inscreveu no meu canal. Não perca tempo, ative o sininho das notificações, comente aí nos comentários e também aperte seu dedo aí no botão do se inscrever e me ajude no meu canal, divulgando, passando o meu canal para sua família, para os seus familiares. Então vamos lá para mais um vídeo, espero que vocês gostem. Então bora lá para o vídeo. Hoje nós vamos falar de quem nós somos. Eu em si ia falar de quem eu era ou de quem eu sou, mas hoje eu venho dizer de quem nós somos. Nós, seres humanos, somos pessoas que têm a capacidade, têm característica, têm emoções, têm vários tipos de coisa em um só corpo. E primeiramente nós viemos de um reino. Simplesmente a gente foi criado pelo Espírito Santo, a gente foi criado pelo autor e consumador da fé, que é Jesus. Então, nós seres humanos, nós temos a capacidade de ser bastante teimosos em algumas características, ser obedientes em outras, ser pessoas melhores e às vezes não ser melhores pessoas. Mas não só por causa disso que a gente não tem que ser seres humanos, mas sim que a gente tem que se tornar seres humanos porque nós somos da parte de Deus, somos criados e somos filho eleito de Deus. E vários seres humanos, eles simplesmente usam essas características deles para demonstrar algo ruim, ou seja, de tratar alguém mal, de fazer alguém mal. Mas simplesmente as nossas práticas não podem ser usadas para mal, para fazer coisas maus, não pode ser usada. As nossas práticas elas podem ser usadas para algo útil, ou seja, ajudar alguém, ou seja, fortalecer a vida de alguém que estava precisando. Você simplesmente foi criado para fazer a obra do Pai. Foi simplesmente para ajudar quem precisa na hora que precisa. E simplesmente nós seres humanos temos as nossas duas áreas. Tem aquelas áreas de emoções, as áreas que a gente se expressa, se a gente multiplica o nosso amor por alguém, se multiplica a nossa amizade por alguém. E simplesmente ser humano é a coisa mais difícil de se entender. Mas simplesmente não existe um ser mais difícil de se entender que Deus não entenda. Simplesmente Deus ele está no controle de tudo, ele está no controle do ser humano. E Jesus ele vê todas as coisas que nós seres humanos fizemos, coisas boas ou coisas ruins. Assim como fala no livro de Apocalipse, Deus está escrevendo. Deus está escrevendo tudo aquilo que a gente faz, ou seja, as nossas obras estão ficando no livro da vida. Por exemplo, você faz uma coisa boa, simplesmente Deus está lá escrevendo. Você também faz uma coisa mal, Deus simplesmente está escrevendo. Ou seja, não tem como esconder as suas obras de Deus. Não tem como se esconder do Pai Santo. Aí tem muita gente falando que a gente veio do macaco, que a gente veio de uma explosão do Big Bang, mas simplesmente que nós que cremos em Cristo, em verdadeiro Cristo, a gente sabe que a gente foi criado pelo autor e consumador da fé, que é Jesus, o nosso Deus. Ele simplesmente nos fez, ele simplesmente fez o homem e depois ele simplesmente fez a mulher da costela do homem. E simplesmente muitas pessoas indagam esses conteúdos contra a religião, ou seja, colocar religião versus cristianismo ou outra coisa, simplesmente envolve a evolução do ser humano. Mas simplesmente nós que cremos na palavra de Deus, nós simplesmente cremos que Deus, ele simplesmente deu oportunidade para nós e nos fez como verdadeiramente nós somos. Então não adianta nós reclamar de quem nós somos ou querer mudar quem nós fomos. Simplesmente não há como querer mudar quem nós fomos ou quem somos hoje. Simplesmente choramos e nos deparamos de quem nós somos ou de que Deus nos fez como nós somos agora. Simplesmente a gente fala que a gente não quer ser como nós somos, porque simplesmente tem uma falhazinha que a gente não quer que aconteça e não quer que alguém veja. Simplesmente a gente está se evoluindo, eu sei, mas simplesmente o nosso ser humano também se evolui. Ou seja, o quanto a gente mais cresce, o quanto a gente mais tem conhecimento,
o nosso ser humano, a nossa carne, ela também se evolui. Simplesmente Deus, Ele nos fez, Ele nos deu a oportunidade de vida, Ele nos deu a respiração. Então, eu vejo que o ser humano é muito importante em algumas áreas. Os seres humanos têm conhecimento, Deus dá o conhecimento. O ser humano tem a sabedoria e Deus também dá a sabedoria. Ele simplesmente foi criado pelo autor e consumador da fé, então não adianta divulgar ou dizer que Deus não é o autor, porque simplesmente Deus ele é perfeito. Nós não somos perfeitos. Simplesmente nós temos falha todos os dias, nós choramos porque a gente pecou, nós choramos porque fazemos as coisas erradas, simplesmente queremos acertar, mas simplesmente a gente vê que não tem como às vezes acertar. A gente foge do caminho de Deus, a gente foge do alinhamento que Deus tem pra gente. E simplesmente a gente se deparamos com crises financeira, crise de depressão, crise em família, lutas também, luto em questão de tudo. Simplesmente a gente diz para Deus que estamos perdidos. Simplesmente a gente está perdido num universo total. Mas simplesmente a gente vê que ainda há saída, ainda há esperança para aqueles que estão perdidos, ainda há esperança para aqueles que querem reconhecer Jesus como Ele é verdadeiramente. Simplesmente ainda nós temos a oportunidade de conhecer Jesus como Ele verdadeiramente é. Jesus ele nasceu de uma mulher estéril que ainda em sequer não tinha relação. Mas simplesmente Deus ele enviou o seu Espírito e Ele simplesmente fez gerar Jesus. E Jesus cresceu e foi caminhando. Ou seja, Jesus também foi ser humano, Jesus também se evoluiu. Jesus chegou a um tempo de 12 anos, está na casa do Pai, está adorando, está ali com os maiorais, os chefes da sinagoga, os profetas, e ele simplesmente falava da verdade, ou seja, com 12 anos a gente também tem autoridade de falar da palavra de Deus. Criança também tem autoridade de falar da palavra de Deus. E no decorrer da história, Jesus foi se evoluindo, foi crescendo, foi reconhecendo o mundo como ele verdadeiramente são. Ou seja, Jesus também foi traído, Jesus também foi abandonado, Jesus ele foi pregado naquela cruz do Calvário por mim e por você. E simplesmente não adiantamos dizer que a gente foi abandonado, a gente foi traído, a gente foi rejeitado, porque simplesmente já aconteceu antes de nós. Os profetas também passaram por a mesma coisa que a gente está passando hoje. Os profetas de Deus simplesmente passaram pelas mesmas coisas que estamos passando. Não é uma novidade para nós. Ou seja, pode ser uma novidade, mas também não é para Jesus uma novidade, porque isso já aconteceu. Jesus ele foi traído, rejeitado, mas ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Ele se transformou o corpo dele. O corpo do ser humano de Jesus foi evoluído em um corpo cristalino, um corpo real, um corpo do Espírito Santo. E nós que cremos na palavra de Deus, um dia nós teremos também o mesmo corpo que Jesus tem. Corpo santo, imaculado, sem mácula e sem pecado. Então, antes de dizer que a gente foi traído e rejeitado e abandonado por alguém, simplesmente olhe que Jesus também passou as mesmas coisas que passamos hoje. Jesus simplesmente foi o que mais passou luta no deserto, passou luta de críticas e decepções por acharem que ele andava com pecadores, por pensar que ele fazia as coisas que os pecadores faziam. E simplesmente hoje nós, na era humana, nós somos criticados e rejeitados por aquilo que a gente é, ou tenta ser. Mas simplesmente eu venho te dizer que ainda há esperança. Ainda há esperança para aquelas raízes que está jogada. Ainda há esperança para aquilo que estava abandonado, que estava acabado, estava quebrado, mas ainda há esperança. Jesus, ele é a única esperança. A única diferença entre nós e Jesus é que Jesus ressuscitou ao terceiro dia e foi para o céu. E nós, se crermos na verdade, se crermos na palavra de Deus, certamente nós iremos a Ele. Ele vem nos buscar, Ele vem trazer os anjos para a terra também. E se você crê na palavra de Deus, se você crê no juízo de Deus, acredite que Jesus é poderoso para te libertar, para salvar a tua vida. E se você está afastado do caminho do Senhor, volta ao caminho, volta à esperança, porque ainda há esperança para a árvore cortada.
você simplesmente se frustrou, né? Você simplesmente se entristeceu e quis voltar atrás, dizendo que ainda não havia saída. Mas simplesmente eu te digo hoje que há saída, que há esperança para a árvore cortada. Há esperança para aquela doença, há esperança para um filho que você nunca teve. Há esperança para o seu marido, há esperança para os filhos que você tem que estão no mundo. Há esperança para tudo. Simplesmente Jesus é a nossa única esperança. Então, um forte abraço para vocês. Se você gostou dessa palavra, comente aí, se inscreve aí no meu canal, tá? Divulgue nas redes sociais. Eu tenho também o Facebook, Tayla Albino. Se vocês quiserem, entre lá no meu Facebook, Tayla Albino. Também tenho no Instagram, Tayla Silva 285. E aqui no canal do YouTuber, Tayla Silva. Então, se você gostou dessa palavra, reflita. Reflita de quem você está sendo, de quem você é. E tenta ser pessoas melhores, assim como Jesus. Tenta ser melhor, mesmo sofrendo, mesmo passando críticas e decepções, mesmo sendo rejeitado e traído por alguém que simplesmente você não queria, mas crê na palavra. Então, um forte abraço, um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Amém.